Fala galera, tudo certo? Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse avatar de IA aqui, ó. A inteligência artificial está transformando a forma como empresas crescem, se comunicam e vendem. Tecnologia, estratégia e criatividade trabalhando juntas para gerar resultados cada vez melhores. Sua planilha do financeiro virou várias. Cada pessoa tem a sua versão e ninguém sabe mais qual é a certa. A Orville Empresas coloca todo mundo olhando o mesmo número. Você decide quem vê o quê, com até 20 pessoas incluídas. E o valor não muda por causa disso. Você paga o mesmo, não importa quantas pessoas entram. E é isso aí. E esse avatar ele é utilizado para quais funções, geralmente, tá? Numa agência de marketing, às vezes o cliente não quer gravar um conteúdo, a gente pode criar um avatar para criar um conteúdo específico, que quando unido com uma boa edição, com uma edição dinâmica, às vezes, enfim, uns overlays, cara, passa batido. Até porque nessa forma que a gente vai fazer aqui, a ideia é utilizar uma voz natural. Então a gente vai desenvolver um avatar o mais natural possível. É claro que a gente vai usar um modelo de formato de estúdio, né? Então ele vai ficar com essa pegada mais profissional. Então naturalmente essa característica muito perfeitinha remete a IA, mas na edição ou depois você pode fazer alguns movimentos, algumas brincadeiras para trazer esse realismo. O grande truque tá na geração do avatar. Quanto mais texturas a gente conseguir manter, efeitos, iluminação e um cenário que seja condizente, a gente vai conseguir ser mais assertivo, né? É ou não é? Então vamos lá. Perfeito, Amaro. Mas e aí? Pra que serve esse avatar de IA? O que eu vou fazer com isso? Cara, primeiro, você pode vender esse serviço para outras pessoas e ganhar dinheiro com isso. Tá? Isso é uma das coisas principais que você pode fazer. Principalmente se você for gestor de anúncio, ter uma agência, ser designer e tal. Segunda coisa, você pode gerar conteúdo se você não quer mostrar o seu rosto. Se o seu cliente não quer mostrar o rosto dele. Então você consegue criar um avatar para geração de conteúdo. Então você pode gerar conteúdo para o Instagram, fazer uns anúncios criativos para gestores de tráfego, entre outros. Então o avatar ele serve exatamente para essa função. Quando você quer apresentar um produto, apresentar alguma coisa, uma solução, uma VSL, um vídeo de vendas, né, qualquer coisa, e não quer mostrar o rosto de alguém, então você cria um avatar. Essa mesma técnica você pode criar como aquele conteúdo de UGC, né, o conteúdo gerado pelo usuário, no formato de selfie, dá para fazer tudo. Também dá para clonar a voz e clonar o teu próprio rosto para fazer isso que eu vou ensinar. Porém, aqui nessa técnica de hoje, eu vou usar o formato padrão, de estúdio mesmo. Perfeitinho, digamos assim, tá? Inclusive, um dos truques para que isso não pareça ser de IA, que eu não usei no vídeo que eu mostrei de exemplo para vocês, é a gente enfeiurar as coisas para que elas fiquem mais parecidas com algo natural, tá? Que a IA ela é muito perfeitinha. Então, o primeiro passo para a gente desenvolver o nosso personagem de IA é escolher as características dele, tá? Porém, eu gosto, na criação de avatar, buscar referências já na internet de pessoas e informar essa característica na geração da imagem. Por quê? Assim a IA consegue ler as expressões e isso, as texturas da pele e consegue deixar um pouquinho mais realista, né? Porque ele usa como referência aquela imagem que a gente manda, né? Então, para pegar referência é Pinterest, né? Eu quero criar uma imagem de alguém mais de idade e tal, mas você pode, por exemplo, aqui, ó, influenciadora digital. Você pode usar uma mulher, que foi como eu criei a outra versão, tá? E você pode fazer a mesma coisa com homem, etc. Eu, no meu caso, eu vou utilizar um homem mais maduro, um cara mais de idade aqui, ó. Então a gente copia a imagem, a gente cola aqui no ChatGPT e a gente insere o prompt que eu deixei aqui na descrição, tá? Lembrando que com esse prompt você não precisa usar referência, você pode só, aqui no final, ó, apagar essa parte e colocar as características que você quer. E eu, nesse caso aqui, ó, eu vou pedir gerar avatar com barba comprida que não tampe a boca. Por que não tampar a boca? Porque eu preciso que a boca fique bem aparente, né? Gerar um avatar com barba comprida que não tampe a boca, porém bem marcada. Homem elegante, sem óculos. Sem óculos. Aproximadamente 45 a 55 anos. Aproximadamente 45 a 55 anos. Aí esse prompt, o que ele faz? Ele gera a imagem em 3 ângulos diferentes para que a gente consiga manter a consistência nas gerações. Vamos aguardar para ver o resultado. Então aqui está o resultado que a gente teve com a geração e com o prompt que a gente usou. Se vocês notarem, a gente tem aqui ó, as expressões faciais que eu queria,
né? Então essas rugas, essas imperfeições, né, galera? Fazem com que a IA pareça menos perfeitinha, entendeu? Então o movimento do cabelo, essas coisas a gente vai tudo conseguir gerar na IA. Agora as imperfeições, a textura da pele, essas coisas a gente precisa ter antes, tá? Então tá do jeito que eu gostaria, beleza? Agora que a gente tem o avatar, tem a pessoa que a gente vai conseguir manter a consistência, a gente precisa definir o cenário, que é o segundo passo. Então o primeiro passo é a gente gerar o avatar com as características que a gente quer, e o segundo passo é a gente gerar o cenário. E a estratégia não é nada diferente. A gente tem um prompt já aqui, que eu utilizo, que também fui eu que criei, vou disponibilizar para vocês. E esse prompt é baseado na aula, nessa aula, que é a partir daquele vídeo que eu mostrei para vocês, onde a gente tem um avatar num cenário de estúdio, né, e tal, de filmagem de casa, assim, ou, enfim, estúdio profissional, de YouTube, enfim. E aparece um logotipo, né, como um luminoso que emite uma luz para refletir no personagem, né. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente vai colar o prompt aqui. A gente vai colocar a imagem do personagem. A gente vai pegar um cenário YouTube, por exemplo. Vou pegar aqui um cenário YouTube. Olha, eu gostei desse cenário aqui, ó, porque ele tem uma leve baguncinha, digamos assim, de cases aqui, né, de equipamentos e tal. E isso pode ser assertivo. Só que eu precisaria remover esse computador aqui, ó. Porque eu não quero o computador e não quero também o microfone. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar o cenário aqui na imagem. E aqui onde fala sobre o cenário, que eu acho que é a imagem 2, ó. Ó, a imagem 2. Ele fala sobre a pose, a roupa, nananana, tá? Retirar o microfone e computador da mesa. E aí a gente precisa adicionar um logotipo também, tá? Para que a gente consiga... Vamos buscar aqui, company logo. Vamos pegar alguma coisa assim. Eu vou usar esse Azinho aqui, ó. Esse A aqui tá perfeito. E aí o logotipo ele fala aqui, ó. Usar a imagem 3 exatamente como uma referência para o logotipo da companhia. Beleza. A gente vai gerar agora e vai testar o cenário. Perfeito, galera. A imagem foi gerada exatamente com o resultado que eu tinha como expectativa. Era uma visão de frente. E eu só acho que foi centralizadão demais, né, e tal. A logo no fundo ali, refletindo. Mas é exatamente o que a gente estava buscando, né? Era exatamente essa imagem. Aí a gente vai salvar essa imagem, tá? E agora a gente vai pedir uma segunda versão dessa mesma imagem. Eu gosto de jogar num novo chat, colocar a imagem. Preciso que a imagem esteja mais próxima do rosto, sem mudar as características. Leve angulação para o lado esquerdo, pegando o rosto levemente de lado. Muito pouco, eu quero que seja muito pouco. A ideia é que seja só uma câmera diferente, mais perto do rosto. O fundo ficará levemente mais desfocado. Levemente desfocado. Ó, mais próxima do rosto. E aí eu vou pegar as mesmas características de câmera aqui, ó, para poder manter um padrão aqui. Eu só peguei o rodapé ali do prompt, e daí ele fala qual é a câmera, qual que é a iluminação e tal, daí ele mantém esse padrão. A ideia aqui é ter uma segunda imagem para, na hora que a gente for gerar as imagens com IA, a gente ter esse contraste entre as imagens. Então, perfeito, a gente já tem as duas imagens. Agora, qual que é o terceiro passo? É o sistema para geração de vídeo, né? Eu vou utilizar um sistema que ele permite a gente criar a voz que a gente quiser, permite criar os vídeos longos, curtos e manter essa consistência, alterar as cenas, até a edição por IA esse sistema utiliza. Mas, se você estiver habituado com algum outro sistema, você também pode utilizar essa mesma estratégia. A diferença é que você vai ter que gerar vários vídeos de 10 segundos e a voz não fica consistente, às vezes muda, o cenário dá uma alterada e tal. Então, não é a ideia. Eu quero que vocês gerem um vídeo que realmente passe credibilidade. E a gente vai utilizar o HeyGen, tá? Que é essa plataforma aqui. Ele, antes que todo mundo me julgue, sim, o ChatGPT ele é de graça, Gemini dá para utilizar de graça. O HeyGen ele é pago, mas você consegue fazer até 3 vídeos por mês e vídeos de até 1 minuto. Então, às vezes, para um criativo, é tudo que você precisa. E você pode utilizar desses vídeos gratuitos para monetizar, fazer o dinheiro suficiente para você contratar o plano, se você for trabalhar com isso, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é clicar em avatar, depois de fazer o cadastro, tudo certinho. E a gente vai criar um novo avatar. Aqui está o avatar ó, que eu criei
daquele primeiro vídeo que vocês viram. Tem um avatar, tem um clone meu aqui, ó, que eu gerei a partir de imagem também, ó. Fala galera, Pra vocês eu notarem sou o quanto- o Amaro e vou falar quanto pra é vocês perfeito, o que é ó. o Acelera Day. Ó. É uma metodologia criada É, pelo grupo ó, é Boom sacanagem, pra cara. aumentar É as muito vendas de perfeito. concessionárias. A gente vai criar um novo avatar. A gente vai criar aqui, ó, um personagem virtual que a gente consegue subir fotografia e a gente vai subir a imagem que a gente tem do nosso avatar. Então ele já vai criar aqui o processo. O nome do avatar vai ser Alfredo. Criamos o Alfredo. Eu quero colocar mais um visual, mais uma imagem aqui. Eu vou subir aquela outra foto. E aí o que eu vou fazer com essas duas fotos aqui? Eu consigo variar as cenas, entendeu? Então vamos subir mais essa foto aqui. E o Alfredo vai ter as duas imagens diferentes. Então você pode fazer com mais imagens ainda se quiser, para poder ter essas trocas de cena. E aqui, ó, você seleciona a voz do Alfredo. Oi, estou animado por você estar aqui. Esta é a E tem a biblioteca também, aqui da própria plataforma, que você pode escolher o idioma, por exemplo, português, Brasil, e você pode utilizar dessas vozes que tem aqui. Naturalmente vai ficar mais IA mesmo. Mas Oi, tem uns truques estou que a gente animado por você estar aqui. Oi, Estou animado. oi, estou animado por você estar aqui. Eu vou usar essa daqui. Beleza? Mas você consegue criar outras vozes, clonar outras vozes, você consegue importar até vídeos de outras pessoas para copiar a voz. Cara, essa plataforma aqui, ela é bizarra. Bizarra mesmo. Então a gente definiu essa voz Borges, as duas imagens, a gente já tem o nosso avatar criado dentro da plataforma. Sim, é só isso. Tem outras formas de criar, mas essa é a mais prática. E agora, para fazer a geração do vídeo, eu vou vir aqui, ó, cena por cena. Eu vou clicar em novo vídeo. E eu vou, aqui no ChatGPT de novo, pedir. Não precisa, isso é opcional. Gere 2 frases curtas para um avatar de IA falar. Só para teste. Ó, a inteligência artificial está transformando a forma como as pessoas crescem, se comunicam e vendem. Tecnologia, nananana. Vou botar isso aqui, ó. Aqui, do lado esquerdo, você coloca o texto que você quer que seja narrado pela inteligência artificial. Lembrando, cara, que você precisa tomar muito cuidado. Por exemplo, se eu escrever assim, ó, Orville, ele vai falar Orville. Então você tem que colocar um O na frente, Veu, para manter o sotaque brasileiro. Então aqui eu falo Orville, né? Mesmo o nome da plataforma sendo Orville, se eu botar Orville assim, ele vai falar Orville, entendeu? Então a gente precisa cuidar disso, tá? Então eu prefiro já não dar margem para o erro, beleza? Então aqui, ó, a inteligência artificial está transformando a forma como as empresas crescem, se comunicam e vendem. Tecnologia, estratégia e criatividade trabalhando juntas para gerar resultados cada vez melhores. Então, beleza. Eu vou criar 3 cenas, que é o que eu quero. A primeira cena, eu quero aquela outra imagem, né? Então eu venho aqui no Alfredo, ele tem 2 visuais, eu seleciono o visual que eu quero. Ó, ele já vai alterar para o primeiro visual. Agora eu vou pular essa cena aqui e vou voltar para cá e vou também voltar essa última com o outro visual. Então o que eu vou ter? Ele vai falar na primeira cena isso, na segunda cena ele vai falar isso e na terceira cena ele vai falar isso. Pronto. A gente já tem as 3 cenas definidas aqui, a imagem. Feito isso, basta clicar em gerar, escolher o nome do título, teste, Alfredo, a resolução que você quer, pode ir até 4K, só que daí ele vai consumir mais créditos e tal, e enviar. Então beleza, a geração já está quase pronta aqui, ó, praticamente já saiu. Como ficou curtinho o texto, cara, fica pronto em minutos. Agora vamos dar uma olhadinha no teste do Alfredo aqui direto do HeyGen, vamos ver. A inteligência artificial está transformando a forma como empresas crescem, se comunicam e vendem. Tecnologia, estratégia e criatividade trabalhando juntas para gerar resultados cada vez melhores. Tá vendo que a voz ela é muito bem feita, que ela não passa o que a gente quer, entendeu? Então aqui nesse caso, eu gostaria de trocar a voz do Alfredo para uma voz diferente, tá? Por exemplo, aqui ó, nessa menina, a voz que a gente está utilizando E ninguém sabe mais qual é a certa. A Orville coloca todo mundo olhando o mesmo número. é uma voz decide quem vê gravada, tá? várias, Ó, cada pessoa tem a sua versão e ninguém sabe mais qual é a certa. Combinamos estratégia, tecnologia e acompanhamento. qual que foi o truque que eu usei nesse vídeo aqui? E esse era um vídeo de teste também para aula, tá? A aula que tá dentro do meu curso lá no treinamento.
Eu peguei, tá? E clonei eu mesmo para testar se ia ficar real o suficiente para parecer comigo. Eu enviei para algumas pessoas, ninguém desconfiou que isso daqui era IA. Por quê? A iluminação não tá tão perfeita, a qualidade do vídeo não tá tão perfeita, as expressões são semelhantes com o que eu faço, porque eu fiz questão de dar o comando lá para as expressões. Então aqui eu tô usando o Avatar 5, ó, vocês podem ter essa dúvida, né? Mas esse vídeo aqui já foi criado pelo até 4, 20 ó. pessoas incluídas. E o valor não muda por causa disso. Você paga o mesmo. Não Viu? importa. A Orveo coloca todo mundo olhando. Então é isso, galera, tá? Com essa ferramenta aqui vocês conseguem gerar dezenas de vídeos. Você pode vir aqui ó, em início, uma única cena, por exemplo, e gerar um outro vídeo. E você também tem um agente de vídeo. Cara, essa ferramenta aqui é animal, é animal. É isso, galera. Espero que todos vocês tenham gostado dessa aula. Usem e abusem dessa ferramenta. Não deixem de criar conteúdo. É uma baita de uma ferramenta. É barato porque ela entrega. Se você tem um cliente que não grava por vergonha, clona algum vídeo que ele já fez. Entendeu? Ou cria o avatar dele com o máximo de realismo possível e gera. Pega áudio do WhatsApp dele e transforma aqui na voz. Então, cara, dá pra fazer muita coisa com isso. Dá pra fazer vídeo narrado, dá pra fazer vídeo de react, dá pra fazer vídeo com divisão de tela, dá pra fazer vídeo em clip, onde o bonequinho fica pequenininho, então a pessoa não desconfia que é IA. Então dá pra fazer muita coisa. Espero que vocês tenham gostado muito mesmo. Se vocês gostarem, por favor, continuem me acompanhando aqui nesse canal do YouTube. E se vocês quiserem se aprofundar e ver mais coisas sobre isso, como fazer o GC, como fazer os outros tipos de vídeo e ter acesso a todos os prompts, você pode acessar o meu treinamento aqui na descrição. Um abraço, galera, e fui!